Vamos abrir junto as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Perdão, Evangelho de João. Evangelho de João. O Evangelho que, se tu és nascido de novo, é impossível lê-lo sem chorar, sem se quebrantar, com as histórias, com os relatos, com os detalhes riquíssimos de todo o amor do Senhor pelos seus. Amém? É nesse Evangelho que nós vamos ler que o Senhor, tendo amado, Ele amou até o último. É nesse Evangelho de João, irmãos, que nós vamos ler que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho. É nesse Evangelho, riquíssimo em detalhes, que o Senhor teve em amor pela raça humana. Amém? Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Olha a eleição. E também o Pai a ninguém julga, mas concedeu ao Filho todo o juízo. Por isso, meu amado e minha amada, que não há salvação senão em Cristo Jesus. Não adianta contemplar o sol, não adianta chegar à conclusão da existência de Deus pela lua, pelos astros ou pela inteligência. O Pai deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como já honram o Pai. Sim, meus amados, a natureza, a criação, as coisas que não se explicam, por si só, elas honram o Pai. Não precisa ser cristão. O mundo, na sua totalidade, não é cristão, longe disso. Existem muçulmanos, existem hindus, existem vários ismos, que através da criação de um Criador já honram a Deus. Só que o Deus da Bíblia, o que não pediu conselho, a qual decidiu na eternidade, a qual Paulo chama de mistério da vontade de Deus. Está lá no YouTube, pesquisa lá. Tem uma mensagem só sobre isso. O mistério da vontade do Pai. Era que assim como Ele já era honrado, até 2000 anos atrás, o Filho passasse a ser também honrado. Na verdade, quem honra, 23, quem honra o Filho, quem não honra o Filho, por consequência não honra o Pai. Por quê? Porque o Pai estabeleceu. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, porque foi o Pai quem enviou o Filho. Versículo 24. Na verdade, presta atenção. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, este, o que ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas este passou da morte para a vida. E Jesus repete mais uma vez no 25, em verdade, sempre que tu lê em verdade, é Jesus te chamando para prestar atenção em algo que é sério. Em verdade eu vos digo que vem a hora, que Isaías e tantos outros tinham profetizado, vem a hora, e é agora, em que os mortos, o que está escrito aí? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém. Será que o Senhor está falando da ressurreição dos mortos aqui nesses versículos? Não. Então que morte seria isso? Que ouvir seria isso? É sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Amém? Sobre ouvir a voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus? Quem tem ouvido a voz de Deus?
Vocês são pouco convictos. Quem aqui reconhece que é um pecador e estava afastado do plano eterno? Quem reconhece? Amém. Se tu reconheceu, tu já ouviu a voz do Senhor. E tu passou da morte para a vida. O que eu preciso para ouvir a voz do Senhor? Eu preciso ser um pecador. Jesus falou, vai chegar a hora, e já chegou. Porque eu vos falo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E a voz do Filho de Deus está ecoando pelos séculos. Já se passaram 2. E os que ouvirem a voz do Filho de Deus passarão da morte para a vida. O que fala em Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 2, versículo 1. E Ele nos vivificou. Ele fez com que nós ouvíssemos a sua voz. Quando? Quando obedecemos. Ele nos vivificou, estando nós ainda o quê? Mortos. Mortos no quê? Para as nossas vontades, e nossos pecados e nossos delitos. Amém? Então chegamos à conclusão, à constatação que todos nesse lugar aqui já ouviram e têm ouvido a voz do Senhor. Só que tem uma outra palavra que é muito parecida com ouvir, mas ela é totalmente diferente no seu significado. Amém? Quem aqui já escutou e tem escutado a voz de Deus? Eu fui pesquisar no dicionário, meu amado. Eu fui pesquisar a definição de ouvir. Pegou a primeira parte. Para ouvir a voz de Deus, você não precisa ter ouvido, porque os surdos, também vão ouvir. Amém? Ela pode ser ouvida de várias maneiras. Então eu preciso ser o quê? Um pecador. Um pecador. Amém? Eu precisaria estar morto nos meus pecados e delitos. Isso se chama o quê? Eleição e graça. Não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Amém? Escutar, irmãos, ouvir. A palavra escutar ou ouvir ouvir é o que é captado pelo ouvido. Ouvir é aquilo que chega até nós. Quantas vezes tu já ouviu algo, mas não compreendeu? Sim ou não? Quantas vezes tu diz assim, fala de novo, porque eu não entendi. Tu ouviu. Ouviu um barulho, um som, um chamado, alguém te despertando. Não é assim? Se a gente ouve algo, aquilo nos desperta. Precisa entender? Não precisa entender. Um som é emitido e tu ouve. Chegou aos teus ouvidos. Agora, escutar, irmãos, é diferente. A definição de escutar é entender aquilo que foi captado pela audição. Amém? Amém. Escutar, irmãos, é entender. Tu tens entendido a graça? Tu tens entendido o propósito da cruz? Tu tens entendido a amplitude do amor? Tu tens entendido, compreendido as coisas que têm chegado aos teus ouvidos, seja pelo ouvido ou não? As coisas que Deus tem te revelado, nos revelado. Tu tens escutado, tens compreendido? Amém? Compreender, entender o que foi captado e compreender e corresponder à informação internamente. Isso é escutar. E o que eu preciso para escutar? Para ouvir, eu preciso ser o quê? Um pecador, certo? E qual é o estado do pecador? Morto. Então, para ouvir
pela primeira vez do chamado, eleição, nós precisávamos estar o quê? Mortos. E para escutar, o que nós precisamos? O que nós precisamos para escutar, irmãos? Quantos e quantos irmãos me procuram, às vezes te procuram, porque nós temos buscado viver em comunhão. Quantos às vezes chegam para ti e dizem: eu não tenho conseguido, eu não tenho entendido, eu não tenho conseguido realizar. Tu escutou, tu reconhece que tem uma vontade sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, que tu és povo adquirido, mas adquirido para quê? Que tu és povo santo, mas santo até onde? Para anunciar, mas anunciar o quê? Que virtude é essa? Como se faz isso? Como é que eu faço? Irmãos, Davi era para reinar sobre Israel pela lógica? Não, era seu irmão mais velho. Samuel era para ser profeta. Samuel não era nem para ter nascido, a mãe era estéril. Amém? Salomão, filho de Davi, era para reinar? Não, ele era o mais novo. Nós conseguimos crer nessas coisas, nós temos escutado, irmãos, que Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis para confundir os que são. Amém? Nós conseguimos alcançar essas coisas, temos escutado a voz de Deus. O irmão disse que para escutar, assimilar, compreender, discernir e obedecer, precisa estar o quê? Não é atento. É quase a mesma coisa que para ouvir. Para ouvir tem que estar morto. E para escutar também tem que estar. Tá? Tem que estar o quê mesmo? Vamos brincar de morto ou vivo? É vivo ou é morto? Para escutar tem que estar vivo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado. Já estou morto. Já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Para escutar, para discernir, para obedecer. Essa frase, esse versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo, que ao caminho de Damasco ouviu, mas não compreendeu. Ele falou: quem és tu, Senhor? Aí Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. E é melhor tu parar com essa perseguição, porque senão o negócio vai endurecer ainda mais. Dura para ti, Saulo, recalcitrar, relutar contra os aguilhões, contra aquilo que Deus vai te direcionar de qualquer jeito, porque tu és um eleito. Amém? E esse irmão, Saulo, falou: o que tu queres que eu faça, Senhor? Eu ainda não compreendo as coisas. E o Senhor Jesus disse: vai e entra na cidade que eu vou te mostrar. Amém? E um outro servo do Senhor, que tinha ouvido a voz de Deus e já escutava, entendia, orou pelo irmão Saulo, e a visão do irmão Saulo foi restituída. E desde aquele momento ele foi batizado, ele se esforçava e ele saiu pregando a verdade. Por quê? Por quê, meu amado? Porque ele estava morto em pecado, ele estava morto em perseguição, morto, ele suava, ele desejava vinganças. E de repente ele ouviu a voz, ele ouviu o chamado, ele foi eleito. Até o momento que ele teve que decidir fazer uma primeira decisão. Saulo, tu vais compreender o quanto é necessário tu padecer pelo meu nome. Amém? Por isso que ele escreve aos Gálatas. Ele falou: vocês têm ouvido a voz, mas não têm escutado. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé, ele fala em Gálatas, e vocês têm abandonado. Amém, irmãos? Para escutar a voz de Deus, para obedecer e continuar obedecendo, é necessário estar morto e continuar morto. Morto para quê então? Não mais em pecado, mas agora morto para o pecado. É totalmente diferente. Já estou morto. Cristo vive em mim. Amém?
é totalmente diferente, irmãos. E se eu apenas estou ouvindo ainda e não estou entendendo, o Espírito do Senhor habita em ti. Amém? E é Ele que vai te trazer entendimento, e é Ele que vai te trazer convencimento que tu precisas morrer. Todos os dias. Todos os dias. João capítulo 11. João capítulo 11. O capítulo da ressurreição do amigo de Jesus. Qual é o nome do amigo de Jesus que ele amava? Lázaro. Qual é o nome das suas irmãs que Jesus amava também? Marta e Maria. Pessoas amadas. A vez que Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. E ele permitiu que seu amigo ficasse doente e morresse. Estava então enfermo, doente, versículo 1, um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, a Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado seus pés com cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Essa não é a mulher de Lucas 7. Amém? Não é a de Lucas 7. Que ungiu, que chorou nos pés de Jesus. Versículo 3. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade, essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Porque nós vimos no capítulo 5 que a vontade do Pai é honrar o Filho. Porque aqueles que ouviram a voz do Filho passarão da morte para a vida. Versículo 5. Ora, Jesus amava também Marta e amava sua irmã e amava Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, Jesus, recebendo a notícia que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. O que Jesus ficou fazendo 2 dias no lugar que ele estava? Orando, se preparando para aquela grande cura milagrosa. O que Jesus ficou 2 dias esperando? Ele que é o Senhor do tempo. Aprenda uma coisa nessa noite: aqueles que o Senhor ama não morrem antes da hora. E se for a minha hora, glória a Deus, ou Deus não sabe de nada. Eu sei que uma das coisas mais pesadas é lidar com a morte. É porque nós ainda só ouvimos, nós ainda não escutamos. Tu ainda não entendeu que para subir tem que descer a terra. Amém, irmãos? Se a semente não cair na terra, Paulo explica em 1 Coríntios 15, se não semear, não vai colher o corpo glorificado. Jesus ficou 2 dias esperando. Ele falou: a enfermidade não é para a morte, é para a glória. E ele fica 2 dias esperando Lázaro morrer. Porque para ouvir a voz do Senhor, tem que estar morto, meu amado. Versículo. Tu vais compreender que o único que ouviu a voz do Senhor nesse capítulo foi Lázaro. Nem Marta, nem Maria, nem os discípulos. Os discípulos foram juntos? Foram, de curioso. De curioso. Tomé falou: vamos nós juntos para morrer? Foi, mas ele não tinha entendido. Jesus falou que nem Lázaro iria morrer. Ele achou que ele e Jesus iriam morrer.
Ele falou: Senhor, até onde os fariseus estavam te procurando para te prender e te matar lá em Jerusalém? Betânia era uma aldeia vizinha de Jerusalém, igual Indaial e o Várnice. Era vizinha, bem pertinho. E lá eles estavam, lá ficava, lá era o clã, lá era o QG dos fariseus, os inimigos, os religiosos. Aqueles que se fizeram duros. Irmãos, Hebreus capítulo 3 fala o quê? Se hoje ouvires a voz do Senhor. Hebreus 3. Não deixai de escutar. Não endureçais o vosso coração. Escutem, processem, compreendam, obedeçam, discernam. Os 12 patriarcas ouviram a voz. O Senhor disse: vão espiar a terra, dê uma olhada, olhem a terra. Ouviram? Ouvimos. Vocês conquistarão e serão de vocês. Eles não compreenderam. Eles olharam os gigantes. Eles olharam os gigantes, a dificuldade, e não escutaram. Amém? Mas vamos voltar para cá. Versículo, vamos pular alguns. Versículo 13. Mas Jesus dizia isso. Jesus fala para eles que ele não estava dormindo, que ele não estava morto, ele estava dormindo. Aí eles falaram: está dormindo, então deixa quieto, vou ficar por aqui. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Mas eles não entendiam, eles só ouviam, mas não escutavam. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E eu me? Ele falou: meu amigo está morto. Já não está mais doente, agora ele está morto. Agora nós vamos. Eu estou alegre que ele está morto. Eu me alegro que Lázaro está morto. Por amor de quem? Por amor de vocês. De que eu lá não estivesse. E eu me alegro por amor de vocês, que eu lá não estivesse, para que vocês creiam, para que vocês entendam, para que vocês contemplem. Mas agora, chega de papo e vamos ter com Ele. Jesus falou: a minha alegria, eu me folgo que eu lá não estivesse. Porque se Jesus lá não estivesse, Lázaro teria morrido? Teria? Não, tinha curado. Tu tens que aprender uma coisa: melhor do que receber o que tu queres, melhor do que ser curado, meu amado, é ser ressuscitado. O Filho do Homem, antes de vir para abençoar, ele veio salvar. Ele veio resgatar. Amém, irmãos? Jesus tinha feito quantos milagres até aqui? Quantos? Ele falou: mas eu me alegro, porque eu não estava lá para curar. Eu vou até lá para ressuscitar. Amém? E por que numa situação cura, na outra ressuscita? Sim, meu amado, é segundo a nossa demanda. Enquanto a nossa prioridade for receber cura, bênção, alegria, contentamento, felicidade, o Senhor vai nos dando. Para quê? Para nos convencer que existe salvação para nós, que existe a ressurreição. Essa é a prioridade. Já preguei sobre isso. Os milagres só serviram para uma coisa e continuam servindo só para uma coisa: para testificar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus falou para os fariseus: vocês não creem na minha palavra, tem uma outra opção: creem nas obras que eu faço. Ele falou para aqueles que comeram pão e peixe multiplicado: vieram até aqui, mas vieram por causa do que comeram, não por causa daquele que transformou. Amém, irmãos? Amém? Os discípulos tinham visto vários milagres,
Vários. Estava na hora de eles contemplar algo melhor. Eu não sei qual é a tua demanda. Eu não sei. Quem sabe para alguns nessa noite vai chegar um momento de crer que melhor do que receber é dar. Amém, irmãos? É dar. Porque é dando que se recebe. Dando o que? Cesta básica? Não, é dando a tua vida. É dando a minha vida que eu receberei a vida eterna. Além da semeadura e da colheita. Amém? Jesus falou, vamos para lá. Vamos ver o que está acontecendo. Versículo 39. Lembra que Jesus é recebido? Marta recebe. Fala, Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido. E Jesus fala, Marta, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Aí chega a notícia para Maria. Maria sai correndo. Maria sai correndo. E daí aquelas pessoas que estavam no velório. Tem gente que até gosta de velório, né? Uns vão por respeito, outros vão por esse alimento de tristeza. Você fala, acho que Maria vai no sepulcro chorar. Vamos atrás dela. Foram atrás dela. Para chorar junto. E Maria fala a mesma coisa. Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Como é que tu conhece Jesus? O curandeiro somente? Amém, irmãos? Jesus falou, olha, ainda que esteja morto, viverá. Para ti ainda é impossível para Deus? Se não se resolveu, Deus não estava no controle? Eu vou usar uma palavra talvez meia tosca até, mas está na hora de mudar de fase, irmãos. Os mais antigos jogaram muito Atari, né? Aquele videogamezinho Atari. Nem tinha, né, irmão? Tata não tinha, falou. Era só peão. Está na hora de a gente mudar de fase. O Senhor quer nos levar para outra fase, irmãos. O Senhor quer que a gente comece a escutar. Tu sabes se é contigo. Tu que não tem entendido as coisas. Sabe por que tu não entendeu? Porque tu não quer morrer. Tu quer continuar determinando, estabelecendo. Tu quer continuar tu decidindo, tu indo ou não. A tua vontade prevalece. Vive ou morre. Se viver, Deus me ama. Se morrer, Deus não me ama. Se eu comprar, Deus me ama. Se eu não comprar, Deus não me ama. Se corresponder, Deus me ama. Se não corresponder, eu não me amo. Não é assim muitas vezes? Para aqueles que não escutam, é. Versículo 39. Disse Jesus, tirai a pedra. A Marta, a irmã do defunto, disse, Senhor, está vendo como ela não ouviu? Ele falou, se tu crer, tu verás a glória de Deus. O que seria a glória de Deus se não a ressurreição do irmão? Deus falou, tira a pedra. A Marta falou, Senhor, para que passar por esse constrangimento? Está 4 dias aí dentro. Está podre. Senhor, faz 4 dias, cheira mal já. Jesus disse, tu não entendeu, mas eu vou explicar. Não é dito a ti que se tu creres, tu verás a glória de Deus? O versículo 41 não diz que Marta autorizou. O versículo 41 diz o quê? Tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, elogios rendo a ti, porque tu me haveres ouvido. Eu bem sei, Pai, que tu sempre me ouves. Eu só falei isso por causa da multidão que está ao redor, para que eles creiam, para que eles contemplem que tu me enviaste. Versículo 43, está acompanhando? E Jesus, tendo dito essas palavras, essa oração, clamou, falou com grande voz,
Lázaro, vem para fora. Aleluia. Lázaro ouviu? Lázaro ouviu? Amém. Como é que tu sabe? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto no lenço. E Jesus disse: ajudai-o, desligai-o e deixe-me ir. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Eu e tu, quando fomos chamados, mortos. Ninguém entendia, ninguém acreditava, ninguém achava que ia dar certo. Fedia mais que defunto de 4 dias, muito mais. Mas o Senhor que nos amou disse: tira a pedra. E Ele clamou com grande voz, e eu e tu escutamos. Eu sempre falo isso: se tu nunca escutou, eu lamento por ti. Eu escutei em 2005. De onde que veio a voz? Eu não sei. Não foi pelo ouvido que entrou. Amém, irmãos? Assim como Lázaro, atado, amarrado. E o Senhor diz: ajuda ele. Vai tirando tudo. Vai tirando. Permita aquele caminho. Amém. Amém. Para viver tem que estar morto. Glória a Deus. O único que ouviu a voz do Senhor nesse cenário foi Lázaro. E Lázaro, depois de ter ouvido, representando, fazendo sombra a essa eleição, essa salvação, continuou depois escutando com toda certeza. Imagine a experiência que ele teve. Amém? Está vendo, pastor? Ele teve uma experiência. Tu nunca teve. Nunca teve. Nenhum milagrezinho na tua vida, nenhum. Mas o Senhor disse que Jesus não veio para fazer milagre. Não, através do milagre, sim, Ele te aproxima dele. Amém? Muitos vão continuar pedindo milagres e milagres e milagres. Cuidado, meus irmãos. Um dia o dono do milagre vai voltar. E lá em João 5 fala, se tu ler em casa, nos próximos versículos, sim, que haverá um outro dia, e que os que estiverem na sepultura ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar aí sim para a eternidade. Mas ainda não é o nosso caso. Diz amém. Diz glória a Deus. Né? Ainda estamos vivos. Paulo diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Fico constrangido, fico debatendo, fico pensando. Vou com o Senhor, desejo ir com o Senhor, que é muito melhor, ou decido continuar morto para que gere fruto em vocês? Alguém que escutava a voz do Senhor, alguém que entendia que a igreja tinha que prosseguir, progredir, ser estabelecida, ele diz: considero ser mais útil eu ficar mais um pouquinho nesse corpo, mas não vivendo para mim, morto para mim e vivo para Deus. Amém, irmãos? Eu sei que é complexo. A Bíblia fala, Paulo fala de leite e carne. A Bíblia fala que o carnal é alimentado com leite, esse leitinho. Milagre, cura, oração para isso, oração para ser abençoado, oração para aquele outro, oração para aquele outro. Sempre sendo consolado. Irmãos, isso sempre vai existir na igreja. Isso tem que existir. Porque se não tiver quem precisa ser consolado, como que o Senhor vai te usar para consolar, se essa é a vontade dele? Amém? Essa é a vontade dele, não estou criticando. Tem que ter. Agora, quem somos nós? Será que já estamos muito tempo no leitinho, rejeitando a carne? Paulo diz em Corinto: continuo não podendo da carne, porque vocês ainda não querem. Vocês continuam sendo carnais.
Vocês continuam se conduzindo por sabedoria humana, preferência humana? Vocês continuam se reunindo com quem vocês querem? Vocês continuam elogiando quem vocês gostam? Vocês continuam se aproximando de quem os abençoa? Vocês são carnais. Amém? Paulo chama eles de ímpios? Não. Paulo chama eles de apóstatas? Não. Paulo chama eles de irmãos e de igreja. Mas Deus tem mais para as nossas vidas, irmãos. Amém? 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 O Senhor tem mais para as nossas vidas. Posso ler mais alguns capítulos? Amém. João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, a última que Jesus celebrou, enquanto caminhou para essa terra, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de quê? A hora de morrer. Chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Aleluia. O Cristo precisou morrer para partir para a casa do Pai. Nós não queremos. Amém? Eu não estou falando, irmãos, de desejar a morte amanhã. Não estou falando disso. Eu estou falando desse sentimento que às vezes existe em mim e em ti de querer ser eterno. O que prova isso? Nosso desejo de conquista. O nosso desejo de ampliar. O nosso desejo de não querer ceder, retroceder, recuar. Demonstra que nós desejamos, achamos, pensamos que somos eternos. Nós não precisamos desejar a morte, irmãos, mas ela pode estar ali, na segunda-feira, nos aguardando. Lázaro ficou enfermo. 2 dias morreu. Amém? Como havia Jesus, como havia amado os seus, estando no mundo, Ele amou até quando? Ele amou até quando? Até o fim. É até a tua morte, meu amado. É até a minha morte que o Senhor vai me amar. E como é que o Senhor demonstrou esse amor? O que o Senhor fez para demonstrar esse amor? Por que João escreve isso? Ele ceou com eles. Ele falou: me traz uma bacia, me traz uma toalha. O Senhor, tendo amado os seus, Ele aproveitou os últimos segundos, o último dia, para ensinar. Ensinar o quê? A andar com Ele, andou. A se privar, a decidir morrer. Amém, irmãos? Ele falou: traz uma bacia. E a Bíblia diz que Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Começou a lavar os pés dos discípulos, começou a secar. E no versículo 6, se aproximou dele um que não entendia. Quem se aproximou dele? Pedro. Pedro estava entendendo naquele momento? Não. Claro que não. Porque Jesus ainda não tinha morrido. Amém? O Filho ainda não tinha sido glorificado. Eles não tinham ainda experimentado essa primeira passagem da morte para a vida, a espiritual. Na cruz Jesus falou: está tudo consumado, em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Nem Pedro, nem os 11 entenderam. É que Pedro era o mais carudo. Pedro era mais corajoso. Teus irmãos, sim, que me procurem e tenha coragem, a sinceridade, dizer: pastor, eu não sei como orar. Como é que eu oro? Como é que eu jejuo?
Como é que eu faço? Como é que eu abandono? Como é que é, pastor? E tem outros que estão na mesma situação. E se tu perguntar, ele diz que sabe. Ele diz que ele faz. Ele diz que acontece. Mas as obras denunciam que não. Amém, irmão? Nós precisamos um pouquinho de Pedro. Quem andou sobre as águas alguns passos? Pedro. Ele afundou, mas andou. Os covardes ficaram tudo dentro do barco. Sai do barco. Admita qual é a tua situação. Qual é a real situação. Amém? O Senhor já ressuscitou, nós já temos esse primeiro entendimento. Pedro fala, olha, Pedro se aproximou de Jesus e disse, Senhor, Senhor, de letra maiúscula, Senhor, Tu vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço agora, Pedro, tu não sabes, tu não compreendes, mas tu saberás depois. Aleluia. Pedro agora, só deixa eu fazer, vai ficar registrado. O dia que tu passar da morte para a vida, Pedro, aí tu vai abrir mão da tua vida. Ainda não, mas tu vai, Pedro. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Versículo 13. 16. Na verdade, duas vezes, presta atenção. Jesus falou, na verdade, eu digo a vocês que não é o servo. Quem que é servo do Senhor? Amém. Ele fala, na verdade digo que não é o servo maior do que o seu Senhor. E nem o enviado, diz ele, é maior do que aquele que o enviou, o Pai. Se vocês souberem dessas coisas, se vocês ouvirem essas coisas, discernirem essas coisas, vocês serão mais do que felizes, se as praticarem. Tens lavado o pé dos teus irmãos? Amém, irmãos? Jesus era ou não era para ter chutado o balde, falando assim? Pedro fala, Senhor, meus pés tu não vai lavar. Irmãos, quem somos nós para questionar algo que Jesus decidiu fazer? Ninguém trouxe a bacia e disse, ó Senhor, lava. O Senhor falou, traz. Tem um desejo no meu coração, quero ensinar um princípio para vocês. Jesus era para ter se irritado com Pedro ou não era? Claro que sim, mas ele se irritou? Não. Falou, Pedro, tu não entende ainda. Pedro, tu precisa ser convencido, Pedro, sem entender, eu vou te colocar medo, Pedro. Se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Ele entendeu? Não entendeu nada. Ele só entendeu a parte que não tinha parte. Falou, se eu lavo os pés, lava a cabeça, lava tudo, deixa nada de fora. E logo depois ele traiu o Senhor 3 vezes. 3 vezes. Veja, ele falou, o Senhor viu a insistência, o Senhor falou, tá bom, Pedro, tu não entende, vou te botar um medinho, eu vou fazer a tua vontade por enquanto. Se eu não lavar, tu não és meu. Lava tudo. Amém, irmãos? Mas ele diz, ó, em verdade, vocês vão ter que processar isso e vocês vão ter que praticar isso. Bem-aventurados serão estes. Amém, irmãos? As bem-aventuranças estão em Mateus 5, que dizem respeito ao quê? Ao reino dos bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que passarem perseguições em meu nome, porque serão recompensados. Amém? É esse tipo de morte, é esse tipo de mensagem que o Senhor aproveitou cada minuto nessa terra, irmãos, para nos passar. É esse escutar de Deus. Alguns têm escutado, outros ainda não. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não endureçais o vosso coração. Amém? Todos estão escutando. Alguns terão a coragem, a decisão. Perdão, todos estão ouvindo. Alguns terão a decisão de escutar. Está acabando. Que hora que acaba o culto agora? Das 7 às 9, em ponto. Deixa eu escolher que eu vou ler. João 12, versículo 23. João 12, 23. Olha, eu sou sincero contigo, tu que acha que eu leio muitas passagens, que eu leio muitos versículos, porque a grande maioria de nós saímos de um lugar onde se pregava assim: abre em Filipenses, capítulo 4 e leia comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o pregador vai e não volta mais. Talvez tu veio de um lugar que diz assim: abre Malaquias 3, 10. Não tem nem a ousadia de ler o capítulo. 3, 10. Trazei todos os tesouros à casa do Senhor e eu abrirei as janelas dos céus. Talvez, né? Tu veio daqueles que ouviram aquelas mensagens de Mateus 7. Pede e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, te dará o Senhor. É dando que se recebe. E vai e não volta mais. Vai e não volta mais, inundado em heresia, fora de contexto. Eu não sei quantos versículos tem na Bíblia. Se alguém quiser pesquisar, hoje tem o Google. Eu não sei quantos tem. E não muda nada a minha vida, também não sei quantos versículos tem. Agora, com certeza, não tem nem 0,1%, irmãos, do que contém na Bíblia, em todos esses versículos enfadonhos que eu estou lendo. Amém? 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 Vamos amar a palavra cada dia mais. Capítulo 12, 23. Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem, o quê? Há de ser glorificado. Está chegando a hora do Filho do Homem morrer. Na verdade, te digo, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. É só o grão. Agora, se ele morrer, ele dará muito fruto. Vai nascer um pezinho de trigo. Versículo 25. Palavras do Senhor. Quem ama a sua vida, perder-la-á. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, e quem nesse mundo abre mão da sua vida, dos seus desejos, dos seus princípios, dos seus sonhos, guardá-la-á, mantê-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, se alguém é servo, que não é maior do que o Senhor, então siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? É essa morte que nós que já saímos da primeira morte de pecados e delitos precisamos, irmãos. E precisamos para quando? Para hoje. Precisamos urgentemente. Mas por que, pastor? O senhor falou que aqui está a igreja. É verdade. E os que não estão ainda? Quantos ainda precisam ouvir? Lázaro, saia para fora. Amém, irmãos? Amém. Quantos ainda precisam ouvir que sim, Jesus cura, mas Ele salva? Quantos ainda precisam ouvir, meus amados? O Senhor precisa de servos para chamar outros filhos ao rebanho, ao aprisco. Glória a Deus. 1 Pedro, não tenham o Senhor por tardio, capítulo 3, 1 Pedro. Não considere o Senhor demorando. Considerem o Senhor, entendam quem é o Senhor.
Não peça para o Senhor voltar porque tu não queres morrer aqui, no sofrimento, nas dificuldades. Considere o Senhor por longânimo. A palavra longânimo é paciente, amoroso. O Senhor é longânimo para que mais venham se arrepender. Amém, irmãos? É assim que precisamos ver o Senhor. Nós vamos encerrar com Apocalipse. Apocalipse. Já vai se preparando, nós já vamos orar. Tem 15 minutinhos para nós fazer tudo isso. Vamos orar. O Senhor vai confirmar todas as coisas e nós iremos para casa em paz. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que está em todos os lugares e em todos, e as 7 estrelas. Continuação do versículo aí. Eu sei das tuas obras. Tu tens nome, presta atenção, tem nome de que vive, mas está morto. Eu sei que é meio confuso, está vivo, está morto, tem que morrer para viver, se viver vai morrer. O anjo disse: João, escreve à igreja, o povo de Deus, aqueles que desceram as águas do batismo, escreve: vocês têm nome de quem vive, porque o Senhor falou, sai, vocês saíram. Tudo amarrado, não estava nem vendo, nem sabia quem era, nem identificou, saiu. Tem nome de quem vive, povo eleito. Mas vocês estão mortos, porque eu conheço as vossas obras, porque vocês abandonaram o primeiro amor, porque agora vocês continuam ou nunca fizeram aquilo que era a vontade de Deus, continuam nas suas próprias vontades. Sejam vigilantes e confirma o restante que está para morrer. Eles estavam ficando mais velhos. O tempo para essa igreja, para esses irmãos, para os primeiros leitores dessa carta, estava acabando e o Senhor conhecia. O Senhor falou: sejam vigilantes, prudentes e confirme, cuidem do restante que está para morrer, porque não achei as obras de vocês o quê? Perfeitas diante de Deus. O padrão é de Deus, as regras são de Deus, as obras são de Deus. Lembra-te de onde tu caiu. Lembra-te, pois, de quem tu tens recebido e ouvido. Daquele que te chamou de graça. E guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, se tu não escutares, virei sobre ti como um ladrão, de repente, e não saberás a hora que sobre ti virei. Amém, irmãos? Se nós estamos debaixo da graça, irmãos, estamos debaixo da graça. E é essa graça que nos basta. É essa graça. Paulo disse que ele tinha um espinho na carne, algo que doía, algo que... Quem já enfiou um espinho na carne? E é manhoso que nem eu. Quase morre. Tão manhoso que não sabe se tira ou deixa. Porque se fica, dói. Se tira, dói mais ainda. Com aquela agulha mexendo ali. Paulo diz: me foi colocado um espinho na carne, a qual eu falei por 3 vezes, orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, tira o espinho. Não estou gostando de sofrer, Senhor. Já faço tanta coisa, já guerrei, já sou apedrejado, agora mais esse espinho, a qual ele não relata qual era. Ele falou: a qual o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder é aperfeiçoado na... Continua dependendo de mim. Continua, Paulo, não tendo a tua vida por preciosa. Tu foi arrebatado e viste coisas inefáveis. Não desespera da tua vida, tu vai vir para cá, mas ainda não, fica aí. Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém. Eu creio
Que os nossos ouvidos nessa noite foram destapados. Nosso ouvido espiritual para escutar a voz do Senhor. Eu vou resumir. Tu que tens me procurado, ou tu que não tem me procurado, para dizer, eu não consigo fazer. Morra. Morra. Dorma menos, coma menos, passeie menos, gaste menos, seja menos egoísta. Te ame menos. Ame menos quem te ama. Cuide menos de quem está perto. E aí tu vai começar. Aí tu vai começar a entender a vontade do Senhor para a tua vida. Depois que tu escutou, sai para fora. Amém? Vamos orar?